O ex-presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da Frente Parlamentar Invasão Zero, que reúne deputados e senadores comprometidos com a defesa do agronegócio e da propriedade privada. Bolsonaro lembrou que, em seu governo, os ministros Ricardo Salles e Tereza Cristina tiveram sucesso com a questão das invasões de terras e do agronegócio. Ele apontou que seu governo serviu para mostrar quão aparelhada estava essa questão no Brasil. O ex-presidente afirmou que ali havia adversários políticos unidos por uma mesma causa e mostrou a diferença com os criminosos. Ele disse: adversários nós somos quando vamos disputar um cargo, numa mesa, numa comissão, ao disputar um governo de estado ou uma prefeitura. Temos que entender que existe o inimigo político também. Aquele que não respeita a propriedade privada é inimigo político nosso, não é adversário. Ele apontou que o outro lado não respeita a propriedade privada, o legítimo direito à defesa, a defesa da liberdade. Bolsonaro disse: é aquele grupo político que não está para servir ao país, mas para se servir dele. Bolsonaro lembrou a necessidade de enfrentar a questão do desequilíbrio entre os poderes, em que o legislativo vem sendo anulado. Ele disse: nós temos que buscar a igualdade e cada um tem que entender o seu lugar. Não é porque um poder tem um mandato vitalício que vai se sobrepor aos demais. E nós temos que buscar, ao nivelar os poderes, o bem-estar do nosso país. O ex-presidente lembrou que o Congresso também precisa se impor face ao Executivo e apontou que o Congresso é o poder que representa o povo. Ele disse: neste poder é onde está realmente a essência da democracia. Bolsonaro pediu que os parlamentares lutem para promover a paz no campo e a segurança jurídica. Relembrando a decisão do TSE que cassou seus direitos políticos, Bolsonaro apontou a injustiça e disse acreditar que mais cedo ou mais tarde essas questões serão resolvidas. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 27 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente Zucco. Passamos então a palavra ao presidente Jair Messias Bolsonaro e também padrinho da Frente Parlamentar Lista Invasão Zero. Filho do Ludion, meu velho amigo, pelo convite.
e por esse momento. Geralmente a pessoa mais importante falar por último. Eu sequer tenho direito político no momento. Então, estou aqui como colaborador, um amigo de vocês, que sempre fui, ao longo de 28 anos dentro da Câmara dos Deputados. Procurei fazer o melhor. Tenho 2 minutos aqui, desde aqui começaram e terminaram comigo. E no momento eu tinha uma ideia equivocada. Eu queria fundir os 2 ministérios. Seria uma loucura sem tamanho. Mas voltamos atrás e escolhemos, por coincidência, uma mulher que deu um casamento perfeito para o agro e para a questão ambiental também. Serviu para mostrar o quão aparelhado estava essa questão no Brasil. E eles foram realmente gigantes nessa questão. Não tiveram atritos, pelo menos, que eu tive conhecimento. Né? Apesar do temperamento do Salles ser um pouquinho exaltado de vez em quando. Né? E ainda tenho esperança que ele terá sucesso lá em São Paulo ainda. Eu falo do coração isso aí. Mas está sendo negociado. Eu posso falar pelo meu partido quando for autorizado pelo Valdemar ou pelo Otineu que está aqui presente. E tenho certeza que eles me autorizam a falar nesse momento pelo partido. Cada partido aqui é uma questão pessoal, como se fosse uma família. O que eu acho que a gente tem que entender, me desculpe ao longo de 68 anos de idade, é que adversário, nós aqui somos, quando vamos disputar um cargo na mesa, uma comissão, um governo de estado ou uma prefeitura. Porque pensamos parecidos e é comum esse embate, somos adversários. Nós temos que entender que existe um inimigo político também. Aquele que não respeita a propriedade privada é um inimigo político nosso, não é adversário. E a questão da propriedade privada, a questão do legítimo direito da defesa, a defesa da liberdade, e aquele grupo político que não está para servir ao seu país, está para se servir dele. Então, por vezes, pelo meu partido, por favor, sem querer ofender ninguém aqui, mais importante do que ter um ministério é se unir para que os ministérios funcionem como um todo. Caso contrário, continuaremos divididos e ficaremos muitas vezes apenas na retórica. Vou falar pouco da satisfação que tive em ser presidente, momentos difíceis, sim, como enfrento no momento, mas vamos continuar altivos, né? Buscando cada vez mais servir ao nosso país. Tem 24 pela frente, eleições municipais, tem depois 26, não sabe o que vai acontecer lá, quem são os candidatos, e a questão do desequilíbrio entre os poderes. Tive notícia agora há pouco que uma certa proposta vai à frente no Senado. Agora, parabéns ao presidente do Senado. Nunca o cumprimentei publicamente, né? Cumprimento aqui. Que siga esse objetivo. Quando o equilíbrio entre os poderes, nós temos que buscar a igualdade. E cada um tem que entender o seu lugar. Não é porque um poder tem um mandato vitalício que vai sobrepor sobre os demais. E nós temos que buscar, ao acertar, ao nivelar os poderes, o bem-estar do nosso país. Fazer que realmente nós possamos oferecer ao nosso povo felicidade. Que o objetivo do parlamento é porque usando os 3 poderes. Nós temos que gerar e geramos felicidade, tranquilidade, paz, harmonia, ordem e progresso. E desse poder que está aqui, ao qual eu integrei por 28 anos, onde está realmente a essência da democracia. Vocês têm voto para isso. Obviamente, num plano equivalente, o executivo, mas que no momento não se demonstra como adversário. São, lamentavelmente, eu entendo particularmente, né, devem ser autorizados pelo Otineu, pelo Valdemar, como inimigo. E assim nós devemos buscar colocar ele no seu devido lugar. Falo tanto e tanta coisa aqui. A CEAGESP em São Paulo, um outro entreposto de produtos do campo da América Latina, hoje está tomada pelo MST também, diferentemente do que aconteceu conosco, lá com o nosso coronel Melo Araújo, que fez um trabalho excepcional lá na CEAGESP. Então vocês, além da nossa garantia alimentar, de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, vocês são importantíssimos para a nossa economia. E a luta para que vocês continuem tendo paz no campo, tendo segurança jurídica, realmente tem que se fazer valer, custe o que custar. E assim sendo, eu me orgulho de estar aqui pelo convite
por me dar as palavras por alguns minutos, e também reconhecendo a minha situação no momento em tremenda injustiça que foi defendida pelo TSE. A política desse reunião de embaixadores é privativa minha. E não pode, ao fazer essa reunião, decidir como foi aquilo naquele momento. Mas tenho certeza que mais cedo ou mais tarde essas questões serão resolvidas, porque o poder realmente vem de todos vocês aqui parlamentares. Muito obrigado a todos e Deus abençoe o nosso Brasil.